de aula da Escola Bíblica Dominical de Juvenis, de 15 a 17 anos, da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do Povo de Deus. Você encontra a CPAD em todo o território nacional e internacional, e aqui em São Paulo, onde estamos, a CPAD, a loja da CPAD, está na Rua João Tobias, 360, no Belenzinho, bem próximo da estação metrô e ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. E no térreo do novo templo você também tem a livraria da associação, onde você também compra Bíblias, revistas e todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando Andrade, nosso amigo, nosso parceiro aqui do canal. Quando você compra online na Provix, você ajuda diretamente aqui o nosso canal. Deus abençoe aqueles que têm enviado o seu Pix, a sua oferta, se você quiser fazê-lo também. Aqui embaixo tem o número do celular, DDD 11. Você também, aquilo que você sentir no coração, de patrocinar, de se envolver, de investir ou fazer um voto com Deus, faça aquilo que Deus tocar em você e envie a sua contribuição. Quero já agradecer, pastor Reginaldo Aparecida Amaral, sua esposa Francileide, tem nos cedido esse espaço para aqui montarmos o nosso estúdio provisório. Deus abençoe essa família abençoada do Reginaldo. Também Deus abençoe o irmão Josué, marido da Marilena, tá? Que também tem nos ajudado com o cenário, com esse tablado carpetado, todo esse visual que nós temos aqui. Deus abençoe também sua vida, irmão Josué. Deus abençoe o irmão Vinícius, que tem nos ajudado com a iluminação, dado umas orientações, e aqueles que estão orando por nós. Creio que todos vocês estão, de onde estiverem, estão orando, clamando a Deus para que abençoe esse trabalho. Eu também estou orando para que Deus leve esse trabalho cada vez mais distante, abençoando vidas, edificando famílias e trazendo o reino de Deus o mais rápido à terra. Quero te pedir, já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Já também peço que você deixe aqui algum comentário, alguma observação. Quero agradecer também a Deus pela vida da Raquel, da Bianca e do Gabriel, a minha família que tem nos apoiado, tem nos ajudado, e assim vamos fazendo a obra de Deus. Hoje é a última aula desse trimestre, primeiro trimestre de 2025, já terminando, é a lição número 13 do dia 30 de março de 2025, 400 anos de silêncio. Lembrando que se você perdeu alguma aula, aqui embaixo tem uma playlist, vai até lá, assista as aulas anteriores, para você não perder nada, não ficar por fora desse assunto tão empolgante que é uma viagem pelo Antigo Testamento. 400 anos de silêncio. Vamos lá, o tema bíblico está em Gálatas 4, verso 4, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A leitura bíblica em classe está em Salmo 74, do verso 1 ao 9. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste deste monte Sião em que habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais. Parecem-se com o homem que avança com o seu machado através da espessura
do arvoredo. Eis que toda obra entalhada quebram com machados e martelos. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derribando-a até ao chão, a morada do teu nome. Disseram no seu coração: despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Salmo 74. Vejamos aí os objetivos desta lição. Primeiro, expor o contexto histórico da época, que cooperou para a difusão do evangelho em grego. Segundo objetivo, apresentar os principais acontecimentos do período macabeu. E terceiro objetivo, refletir sobre a expectativa messiânica dos judeus, que diferem das profecias bíblicas. Vejamos aí o período chamado de interbíblico, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A atividade profética na Bíblia. O Antigo Testamento se encerra com as profecias de Malaquias. Só há registro de atividade profética nas Sagradas Escrituras cerca de 400 anos depois, com João Batista, a voz do que clama no deserto, profetizado por Isaías, Isaías 40, verso 3, e Mateus 3 e 3. Então, 400 anos depois do profeta Malaquias, que aparece, João Batista pregando no deserto. Contudo, na passagem acerca da apresentação de Jesus no templo, ainda bebê, há menção à profetisa Ana e a Simeão, homem temente a Deus, sobre o qual estava o Espírito Santo, que na ocasião revelou acerca de Jesus. Está lá em Lucas 2, 25 a 38, quando ele diz: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel. Então, quando Jesus nasceu, João Batista já tinha nascido, mas era bebê também, mas a Bíblia faz menção de Ana, profetisa Ana, e de Simeão, homem temente a Deus, que já tinha o Espírito Santo. O silêncio de Deus, os 4 séculos entre o fim do Antigo Testamento e início do Novo Testamento, compreendem o período intertestamentário, também chamado de período interbíblico. Comumente é falado 400 anos de silêncio, entre aspas, por não haver registro de uma atividade profética escrita em toda a nação. Então, isso aqui é importante você guardar. O contexto histórico da época, o que estava acontecendo nesse período? Durante esse período, Alexandre o Grande tornou-se o maior imperador do Oriente Médio, ao derrotar o Império Persa. Então, Alexandre o Grande estava conquistando o mundo inteiro, inclusive o Império Medo-Persa. Ele era filho de Filipe da Macedônia, um renomado perito militar e diplomata, que formou um numeroso exército, transformando a pequena Macedônia num império. Então, esse camarada aqui, um estrategista, criou aí um numeroso exército. Filipe morreu aos 47 anos e Alexandre assumiu seu lugar com apenas 20 anos. Considerado um gênio militar, estrategista, Alexandre fora educado pelo filósofo Aristóteles, grande pensador da Grécia Antiga. Então veja que Alexandre o Grande foi educado aos pés desse grande filósofo chamado Aristóteles.
Alexandre, então, deu continuidade à expansão grega de seu pai, tá? Então, ele começou as suas conquistas com ideal expansionista, ou seja, de conquista incansável, derrotou o Império Persa, que era aquele que, né, deu volta ao povo hebreu para Jerusalém, tá? Ele acreditava unir o mundo, obrigando a todos os povos conquistados por ele a aprender toda a cultura grega. Tinha que aprender a língua, tinha que aprender as artes gregas, tinha que aprender a filosofia grega. Então, Alexandre o Grande foi o grande responsável para levar a língua grega para o mundo inteiro da época. Tá? A influência de Alexandre o Grande. Então, nós vimos aqui a dominação grega levada por Alexandre e agora a influência de Alexandre. Assim, o pensamento grego expandiu-se sobre a filosofia, a arquitetura, inclusive a religião. Então, o pensamento grego, o estilo de vida grego, se expandiu para todas as áreas. Surgiram aí bibliotecas e universidades na Alexandria e em outros lugares. Então, veja que esse camarada aqui, ele influenciou o mundo de então, né? Ele criando aí bibliotecas, universidades, né? Em todos os lugares. E mesmo após a morte desse camarada, do Alexandre, com apenas 33 anos de vida, tá? Povos diferentes podiam comunicar-se com uma língua comum, que era o grego. Então, graças a Alexandre o Grande, o mundo inteiro, de todos os lugares, podiam se comunicar através de uma única língua, que era o grego. Isso teve um impacto muito grande, uma importância muito grande para o Evangelho. Foi isso aqui que preparou o caminho para que o Evangelho, na época de Roma, se expandisse por todos os lugares, criando a possibilidade da pregação das boas novas numa língua universal, numa língua que era falada no mundo inteiro. Então veja como isso foi importante para o Evangelho. Pois o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego neste período. A conhecida Septuaginta, 70 pessoas importantes, estudiosos, para fazer a tradução, do hebraico, do Antigo Testamento que estava no hebraico, para o grego, tá? Que era a Bíblia, digamos assim, dos judeus, usada na época de Jesus nas sinagogas e nas famílias. Antes de seu falecimento, antes do falecimento de Alexandre o Grande, seus principais generais dividiram o império em 4 porções. Então, os principais generais de Alexandre o Grande dividiram o império construído por ele em 4 porções, 2 das quais são importantes para o desenvolvimento histórico do Novo Testamento. A porção dos Ptolomeus, e a dos Seleucidas. Tá? Então, essas 2 aí são muito importantes para o entendimento do Novo Testamento. O império dos Ptolomeus centralizava-se no Egito, tendo Alexandria por capital. Então, os Ptolomeus ficavam lá no Egito e a sede era Alexandria. Já os Seleucidas tinham por centro a Síria, Antioquia era a sua capital. Antioquia, capital da Síria. A Palestina tornou-se vítima das rivalidades entre os Ptolomeus e os Seleucidas. A Palestina estava no meio desses 2 grupos teoricamente rivais. Número 3. O período macabeu. Os judeus reagem à oposição. O que significa isso? O período macabeu começa com a revolta iniciada por Matatias, que era um sacerdote indignado com a tentativa de Antíoco Epifânio de destruir os judeus e destruir o judaísmo. Então, esse camarada aqui,
o Matatias, ele era um sacerdote e ele ficou indignado porque estavam tentando, né, destruir. Esse camarada aí, Antíoco Epifânio, estava tentando destruir o povo judeu e destruir a religião judaica. Então, esse Matatias reuniu os compatriotas leais, né, e iniciou uma revolta em oposição ao governo, a um grupo dissidente, né, quando fora obrigado a oferecer um sacrifício pagão, e obviamente ele se recusou. Esse sacerdote aí, Matatias, ele se recusou e juntou um grupo leais a ele, tá? E aí Matatias matou o agente e fugiu com seus 5 filhos, tá? Judas, Jonatas, Simão, João e Eleazar. Essa família era chamada de Macabeus, devido ao apelido Macabeu conferido a Judas, um de seus filhos. Então, Judas Macabeu. Tá? Todo esse período que nós estamos falando aqui foi marcado por muitas guerras e perseguições até a restauração se concretizar. Então, foi um período político-religioso muito difícil, muito complexo. Um desses conflitos mais conhecido é a revolta dos Macabeus. Tudo isso intensificou os 2 movimentos que viriam a se tornar os grupos, né? Os fariseus e os saduceus, que são 2 grupos fortes na época de Jesus. Os fariseus surgiram do grupo purista e nacionalista. Eles se identificavam 100% com a Torá, tá? Eles criam em tudo que estava escrito e era um grupo nacionalista, defensor do povo judeu, defensor da nacionalidade judaica. Tá? Os saduceus tinham uma visão menos purista. Esse grupo saduceus, eles eram menos apegados às coisas espirituais e eles tinham uma visão extremamente materialista. Tá? Isso é que eles diferiam dos fariseus. Os judeus obtêm êxito, o que significa? Um marco histórico foi quando Judas, um dos filhos de Matatias, entrou em Jerusalém, reedificou o templo e os judeus assim recuperaram a liberdade religiosa, dando origem à festa da dedicação, de que trata João 10, 22, entre 165 e 164 antes de Cristo. Tá? Tal acontecimento, então, restaurou a nação da decadência política e religiosa. Tá? Conseguiu aí dar um fortalecimento, uma restauração à nação dos judeus, criando um espírito nacionalista e de unidade. Lembra que quando eles foram levados cativos, eles perderam esse sentimento nacionalista. Eu até falei da bandeira do Brasil, né? Perderam a unidade, né? Eles já não pensavam mais iguais, tá? Então, né, agora sim, foi a renovação da religião judaica, foi a renovação do zelo pela lei e foi a renovação da esperança messiânica. Eles já tinham perdido a esperança da vinda do Messias. Entretanto, como sabemos, a expectativa era equivocada, pois aguardava a vinda de um líder político. Eles não aguardavam o Messias que veio, eles aguardavam o Messias, né, que fosse um líder político, que fosse um super-humano, especialmente após a tomada de Jerusalém pelos romanos em 63 a.C. Então agora eles começavam a estar subordinados, subjugados pelo Império Romano, né, que agora era o poder dominante no mundo. Assim, eles não reconheceram Jesus, o verdadeiro Messias, que veio para fazer uma libertação espiritual e não política ou geográfica. Eles queriam um Messias que
os libertasse do jugo de Roma, tá? Que retomasse as terras que eles haviam perdido. Não. E Jesus não veio para isso. Jesus veio para uma libertação espiritual. Por isso, muitos judeus o rejeitaram, cumprindo-se assim as profecias. Lá em Isaías 53 fala sobre isso. Mas essa história continua e o nosso estudo também. Então vamos aguardar o próximo trimestre e faremos uma viagem incrível pelo Novo Testamento até lá. Então aqui nós tivemos uma viagem pelo Antigo Testamento e, certamente, pelo que o autor falou aqui, no próximo trimestre nós teremos uma viagem pelo Novo Testamento, tá? Dando continuidade a esta lição aqui. Tá? Aí a gente vai ver melhor os fariseus, vamos ver melhor os saduceus, como por exemplo, os fariseus eram os sucessores dos Hassidim, que eram os piedosos do século II a.C. Eles formavam um grupo religioso puritano, conforme a gente já falou. Quais eram os temas deles? Seu principal interesse era a observância da lei de Moisés. Eles davam valor igual às tradições dos anciãos e às sagradas escrituras. Então, aquilo que eles aprenderam dos pais, os comentários, eles colocavam no mesmo nível das escrituras sagradas. Criam na existência dos anjos e demônios e criam na vida também após a morte. Eles davam grande ênfase aos aspectos práticos de seus ensinamentos, como, por exemplo, a oração, o arrependimento, as obras assistenciais. Estamos falando dos fariseus. E, embora eles fossem poucos em número, sua influência social e política era considerável. Eles tinham uma grande influência política e social. A maioria dos escribas pertencia a esse grupo, né? Eles escreviam, né, e traduziam a Torá. Sua rigidez e separatismo degenerou-se em legalismo, em arrogância e menosprezo pelos demais. Tá? Então, eles eram rígidos demais, eles eram separatistas. Jesus não criticou a ortodoxia dos seus ensinamentos, mas a sua falta de amor e orgulho. Os fariseus eram extremamente orgulhosos. Tá? E os saduceus? Saduceus, em sua maioria, eles eram sacerdotes e eram ricos aristocratas. Tá? É provável que tenham surgido no período macabeu. Primeiro, eles não reconheciam a autoridade da tradição oral. Eles só acreditavam na Torá. Eles negavam a existência do mundo espiritual. Tá? Eles não criam na ressurreição dos mortos, nem na vida futura. Eles aceitavam como canônicos apenas os livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles interpretavam a lei de maneira literal, tá? Eles não pegavam os princípios. Eram simpáticos à cultura helenística, à cultura grega, tá? E contavam com pouco apoio popular. Tá? Eles não tinham muito apoio popular, eles não eram muito bem vistos pelo povo. E eram renhidos e adversários dos fariseus. Tá? Eles eram inimigos, praticamente, dos fariseus. Na época de Jesus, esses grupos se uniram contra Jesus. Mas, entre eles, eles não tinham nada de amizade, não tinham nada de convívio entre si. Então, para concluir, o conhecimento acerca dos acontecimentos históricos do período interbíblico é fundamental para entendermos todo o pano de fundo do mundo em que Jesus vivia, né? Do mundo que Jesus viveu, tá? Desde a língua grega até a existência dos fariseus e dos saduceus, conforme acabamos de fazer um resumo por alto. Nas promessas divinas, não há evidências que indiquem um Messias guerreiro. Todas as profecias não falam de um Messias que seria guerreiro, que restauraria Israel por meio de ações militares. Não tem isso.
como muitos judeus desejavam. Isso aí virou coisa da cabeça dos judeus, que eles estavam vivendo em opressão. Mas sim, na Bíblia fala de um Messias que restauraria a relação do homem com Deus, tal como cumprido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então era uma restauração espiritual, não era restauração geográfica, não era restauração política, não, era uma restauração espiritual. E o povo daquela época não entendeu isso e por causa disso Jesus acabou sendo crucificado pela liderança religiosa da época. Assim nós fizemos um apanhado dos 400 anos de silêncio e terminamos dessa forma esse passeio, essa viagem pelo Antigo Testamento, né? Essa lição de 30 de março de 2025, a 10ª lição dos juvenis. Assim nós finalizamos esse trimestre. Um abraço apertado, obrigado por vir comigo até o final desse vídeo e também até o final desse trimestre. Espero que você tenha aí as suas observações, seus comentários, coloque aqui embaixo, também deixe o seu joinha, ele é muito importante. E Deus te abençoe e te guarde até o próximo trimestre, se Deus quiser.